Caio Quando Coppola. o dinheiro é abundante, todos estão em paz. Exato. O projeto é com o Caio Coppola, o Boletim Coppola, que eu criei em conjunto, ninguém sabe, os bastidores. Coppola está muito enigmático. Mas a gente sabe, depois a gente vai nos bastidores do Coppola, que tem na rede social, que agora o Twitter é o que manda aqui nesse programa. Eu vi que o Samidana, ele pega as perguntas e o que eu fiz? É o jornal do Twitter baseado no Caio Coppola. Então tiveram vários pontos de vista sobre esse assunto e aí a internet faz uma coisa muito filha da mãe, que é resgatar algum tweet. Teve um tweet profético do Eduardo Cunha, só que esse tweet, Emília, é do dia 7 de janeiro de 2015. Veja lá o que ele falou. O meu condomínio é outro, a minha rua é outra e a distância é de uns 3 quilômetros. Seria uma indireta, sendo que esse tweet, né, Caio, foi de 2015. 2015, impressionante, hein? Então, o deputado Eduardo Cunha já tinha mandado bala, já sabia um pouco dessa informação. E o nosso próximo tweet é muito emocionado da amiga de karaokê do Coppola, que é a Damares. A Damares, ela sempre defende o nosso querido Bolsonaro, já que o Coppola tá aqui, ele pode participar. Você pode ler com a sua linda voz, Coppola. Vamos lá. Com tristeza e ainda em lágrimas, perguntou o que doeu mais em meu presidente, a facada de Adélio ou a punhalada da Globo? A Globo. Eu conheço um gigante com coração de criança e que não tem vergonha de chorar quando dói. Mas não doeu só nele, doeu em todos nós. Força, presidente. Força, presidente. Romântica, uma Damares, coisa ela tem um romantismo. Quem É. tem romantismo e tá sendo convidado para vir no programa é o Carluxo. Carluxo, por favor, Vai vir aí. vem aqui. O Carluxo, ele já fez uma defesa mais direta aqui, ó. Ó o que ele mandou aqui pra imprensa. Eu quero ver se o Caio Coppola consegue ler esse tweet, adaptando ele, obviamente, Vamos lá, né? que eu imagino que seja o motorista pode correr, a quinta série não tem medo de morrer. E aí ele colocou a hashtag E a hashtag, cadê? Não Teu consigo- Bumbum. Ah, é. Seu. É assim que O ele se seu comunica no orifício... Twitter. Ah, não. Ele Olha, pegou tá uma muito confuso esse seu quadro. Desculpa me meter. Você achou? aqui. Eu achei muito confuso. Eu vou explicar com Acho que tá calma. muito rápido, tem que ser mais devagar, explicado. Não tá? Vocês Vocês acharam? Então eu vou falar com calma. Coach de quadra. confuso. A última vez foi sobre o Instagram, então o ouvinte não conseguia visualizar. Esse é um quadro que a gente pega os melhores tweets, né? É um resumão do Twitter. Você que não tem paciência, que tem muita briga lá, então a gente pega o que as pessoas falam. Nesse caso, foi o Carluxo e ele respondeu pro Correio Brasiliense. Aí, Entendeu? agora sim. Aí tinha uma agora notícia sim. do Correio Tinha que ler Brasiliense a notícia. e ele colocou a hashtag como resposta Teu Bumbum. Eu não posso ler aqui o que o Carluxo fala. Posso dar um pitaco aqui? Lógico. É porque eu acho que você tinha que ler o que ele está respondendo. Por exemplo, olha, Correio Brasiliense. Depoimento de assessores agrava crise no PSL e expõe filhos do Bolsonaro. E o Carluxo respondeu, teu cu. É isso. Aí, Exatamente. Sabe? Fino. Fino, é assim, elegante. é assim que o Carluxo É responde. assim que eu gosto, Eu pô. gostaria de parar com essas brincadeirinhas. As imitações, evidentemente, foram ótimas. Afinal de contas, temos os 3 melhores do Brasil. Verdade. Muito bom. Já vão ganhar prêmios e mais prêmios que eu tô sabendo. A vaidade Verdade. vai subir. Marinho vai ser prefeito do Rio de Janeiro. Já tem essa informação. Segurar a bucha. Vai ser o prefeito mais lindo do Brasil. Já é. E o mais jovem do Brasil. É um elenco Mas renovado. Isso será o futuro. Eu vou perguntar aqui o futuro de Coppola. Acho que é complicado, Existe uma coisa enigmática. Os Você tá ventos, os ventos Não, estão soprando não, no os Jovem Pan. ventos- A gente ficou Os ventos sabendo. sopram. Os ventos sopram, você sabe do que eu tô falando. Mas é um vento da direita dessa vez, talvez? Não sei. Olha só. Eu não sei, Coppola, mas você tá muito enigmático. Conheci Meninão. você menino aqui. Esse é o menino. Você lembra direito universitário? Sem terno, né, Emílio? Ele não usava blazer na A cada época. direita, É. é verdade. Mas você tá enigmático. Mas Usava a camiseta do Iron Maiden. enquanto isso não se resolve, enquanto nós temos aqui uma cortina, não é? Uma cortina que uma hora ou outra vai ter que se apresentar. Uma Eu narrativa quero que mal você fale, elucidada. eu quero que você fale a respeito desse caso. É isso? Comentários Bolsonaro. abalizados do nosso querido Caio Coppola da avaliação do episódio Globo e Bolsonaro. A briga é boa. A briga é muito boa. Eu jamais brigaria com a Rede Globo. Se fosse eu, aí ia falar, o Emílio arregou? Arregaria. Claro. Mas arregaria? vindo do Bolsonaro é aquele jeito. Eu acho que ele tem muito a perder, porque claramente o viés da emissora, ele fica claro, né? Então, assim, é uma briga legítima porque ela é justa, né? O que
o que é importante a gente destacar aqui é que o jornalismo, ele tem algumas ferramentas, principalmente no plano da comunicação subliminar, né? Então a gente vai falar da relação emocional que o noticiário estabelece com o público, né? Então, às vezes, você está simplesmente disseminando dúvida, espalhando contradição, né? Colocando aí uma interrogação. Por isso que o Bolsonaro estava às 4 horas da manhã numa live exaltada daquele jeito, porque ele sabe o efeito que isso tem. A notícia nunca foi, Emílio, sobre o caso Marielle, sobre o caso do assassinato da Marielle Franco. Foi para ferrar o Bolsonaro. Aquilo é uma notícia, então, exatamente, uma tentativa de incriminar o presidente da República. Essa é a notícia. Só que quando você coloca isso dentro de um tema, tudo que for falado fica relacionado àquele tema no plano inconsciente, né? Então, no imaginário coletivo, agora existe uma associação direta entre o presidente Bolsonaro e a morte da Marielle. Isso é um grande absurdo, isso foi um mau uso do jornalismo. Bom, mas até aí a imprensa é livre e, graças a Deus, a gente tem imprensa livre, como tem aqui também na rádio, que a gente quebra o pau todo mundo, mas todo mundo emite a sua opinião e tá o público julgando a gente o tempo inteiro. Isso aí. O que eu digo é o seguinte... O Trump também sofre muito esse tipo de... I do, really. Every day. O Trump também sofre muito esse tipo de ataque. Ele sofre esse tipo de ataque. Tudo é atribuído a ele e tal, e não sei o quê. Mas são os tempos. Os tempos são assim. Nos Estados Unidos é uma coisa mais escancarada até, né? O problema do Brasil é que é uma mídia que se coloca como isenta, né? E uma matéria dessa, né, que poderia ser lida de uma forma completamente distinta, na minha opinião, a partir do momento que a reportagem verificou uma contradição, né, que põe por terra o depoimento o alegado, né, depoimento do porteiro, essa reportagem não deveria nem ter ido ao ar. Tudo bem. O que você está dizendo é que o cara rasgou o manual de bom jornalista. Dane-se isso aí. O cara rasgou o manual de bom jornalista. Quem fala o que quer ouve o que não quer também. Mas você tem que entender o seguinte, Bebiano aqui esteve e ele falou que ele foi tentar a aproximação da Globo com o Bolsonaro. E o Bolsonaro já naquele momento, ele considerava a Globo inimiga dele. Sim. Então ele já sabe disso, ele sabe que a consequência vai ser pesada. Com certeza. Então. Mas é um embate entre gigantes, Agora né? é que eu quero saber. Agora é que eu quero saber. Aquele que morreu. O quê? Que morreu? Não. Qual? Quem morreu? Cidade Alerta. Meu irmão, é isso aí. Marcelo Rezende. Com essa voz. Percival. Agora é que eu quero saber. Quem vai ganhar essa guerra? Já ganhou. Quem? O presidente Bolsonaro. Ganhou? Exatamente. Porque você cresce conforme o tamanho do seu adversário. Você está falando da 5ª maior rede de telecomunicações, né? Que claramente incorreu aí numa falta ética. Isso aqui ficou flagrante, né? Tá manipulada a notícia, não tem como falar de outra forma. Eles fizeram as ressalvas e tal, mas assim, a coisa foi construída de uma forma. Eu tive a oportunidade de comentar mais cedo, até a escolha das pautas, eles vão fazendo o que se chama de build-up, né? Então eles vão construindo... Exatamente, eles vão construindo todo um ambiente desfavorável ao governo, cujo desfecho é essa notícia, que é uma notícia confusa, com boataria. Aí do nada tem aquelas informações... As frases são assim... A casa número 58, conforme escritura tal, de fato é do presidente. Não é isso que é relevante. O relevante é o seguinte, o cara tem um álibi incontestável. É isso aí. Isso é uma não notícia. Né? Boa. Então isso tinha que ter sido noticiado como uma fraude urdida para incriminar um presidente da República. Nunca como um novo episódio do caso do assassinato da Marielle Franco. Jamais. E o que você acha da posição das pessoas de esquerda, como Paula Lavigne, como o próprio Felipe Neto, que colocaram... Mas é normal. Não, é que daí polariza, né? É normal. Eles pegam carona e você acha que muda o contexto. Pergunta pra você. Pega um carona. Vamos fazer uma análise aqui, professor. Qual professor? São vários professores. Qualquer professor. Então, vamos lá. Qualquer professor. Professor Girafales. O importante nesse momento é você ter digressão das coisas. Ou seja, perdoe ela. É você olhar de fora. Você não pode olhar com muita paixão. Sim. Porque senão você vai tomar partido de alguma fake news, ou vai usar um negócio pra sacanear, ou vai sacanear o teu amigo com meme, ou vai sacanear o cara que votou no Bolsonaro, aí o cara que votou no Bolsonaro vai sacanear o Lula e tal. O importante é você olhar de fora. O Bolsonaro, evidentemente, ele tá fazendo uma guerra
E é uma guerra meio até, a gente vê, né? Uma guerra de costumes, é uma guerra de costumes e tal. Por quê? Porque eu acredito que ele tem o pensamento que se ele fizer algum acordo, ele vai tomar outra facada. Ele vai tomar várias facadas. Que é o que aconteceu com o Macri na Argentina. O que aconteceu com o Macri na Argentina? Eu te pergunto. Fez muitas concessões. Eu te pergunto o que aconteceu com o Macri na Argentina, meu querido Coppola, como se diz na América. Ele fez muitas concessões, né, ao establishment. Então, ele, ao mesmo tempo que ele estava incorrendo aí em estelionato eleitoral, não existe meia liberdade em economia. Então, a partir do momento que ele usa algumas políticas intervencionistas dentro de uma proposta macro-liberal, primeiro que aquilo não tem a pujança, a cachapanha. A cachapanha? Aprender, ele continue. Exatamente. E primeiro que então não tem essa força toda. E depois porque passa uma mensagem dúbia. Então, nesse sentido, é muito bom você ser extremamente claro em relação às suas políticas. A gente tem no Brasil hoje um Ministério da Economia que tem uma autonomia sem precedentes e que implementa políticas liberais sem precedentes a ponto de, mesmo no momento de crise, colocar para o Congresso Nacional a agenda da reforma do serviço público, uma das coisas mais importantes para acontecer no Brasil aí nos próximos meses. Então a guerra está lançada. Globo versus Bolsonaro. Versus Jair Messias Bolsonaro. Hoje no Globo Repórter. Para ele é muito bom, porque fica uma coisa de Davi contra Golias. É o que eu falei, é uma empresa transnacional, é a 5ª maior emissora do mundo. Né? Ela é associada, as pessoas... o povo não é bobo, né? Então, o que acontece? Completa a frase. As pessoas começam a linkar as coisas. Então, você pega lá no Globo, em 17 de maio de 2018, Lauro Jardim falou o seguinte: dono da JBS grava Temer dando aval para a compra de silêncio de Cunha. É aquele episódio do Tem que Manter Isso. O que aconteceu agora? Temer foi absolvido, porque a acusação era frágil, né? Usando uma expressão da reputação, é queimar a reputação. Cara, mas a Globo deixa eu trabalhar! A Globo fez isso por muitos anos, atacou muita gente por muitos anos. Papai. Sim, atacou e depois quando meu pai foi absolvido, eles não falam nada. O cara tá de boné até hoje aí, ó. Deixa ele de boné. O boné da Manchete. Tá vendo, Globo? Deixou o cara de boné até hoje. O cara usa um boné do Sérgio Malandro. O boné da Ressoara. É o boné do Sérgio Malandro aqui. Com a hélice. Com a hélice pra chamar a atenção. Pra sair voando. Ele usa o chapéu do máscara. Para de ser tonto, Emílio. Eu tô falando que eu não quero defender ninguém. Inclusive, eu acho errado o que fizeram com o Bolsonaro ontem. Eu tô falando que eles fazem isso já há muito tempo. Obrigado, não é de agora que Mas nós temos que defender sempre a imprensa livre. Por isso que, sabe quem vai estar aqui semana que vem? Lula livre. O Glenn. O Glenn de sunga. Vai estar aqui o Glenn. Sunga branca. Por mais que vocês não concordem com o Glenn, é importante a gente ter, porque quando a gente tem, a gente pode tirar nossas próprias conclusões. Sim. Eu tô errado, Você tá certíssimo. É o patrimônio super a favor da pluralidade de ideias, né? Lógico. E é só na presença das trevas a luz se manifesta com ainda mais pujança e acachapança. Intensidade. Muito forte a discussão.